E aí, pessoal? Opa, boa noite. Bom, e aí, estamos ao vivo aí no canal do Luiza Labs. Eu estou ouvindo bem. Maravilha, tudo funcionando? Do meu lado também. Para vocês também? Todo mundo me ouvindo? Tudo certo, ouvindo, estamos prontos. Maravilha. Ó, já tem bastante gente aí online. Vamos começar já um bate-papo? Bora. Maravilha. Show de bola. Então, pessoal, aqui a nossa ideia é falar sobre segurança da informação depois do Covid-19, né? Esse momento de pandemia que a gente está vivendo aí, está trazendo diversos impactos para a sociedade, diversas mudanças comportamentais dos indivíduos, né? Gerando possíveis impactos negativos, de curto e longo prazo na vida das pessoas, né? E, infelizmente, o que a gente tem percebido aí é que nesse momento de muita incerteza, de busca por informação, né, de muita busca por informação mesmo, que a gente está vivendo aqui nessa pandemia, as pessoas mal intencionadas aí, algumas pessoas estão se aproveitando para aplicar algum tipo de golpe, né, nessas pessoas. Espalhar notícia falsa, né, e executar alguns golpes. Não? Então, por conta disso, o Luiza Labs aí fez esse convite, né, trouxe dois convidados que são referências aí para falar sobre o tema, esse tema tão importante para esse momento. Então, para quem não me conhece, eu sou o Bruno, né, eu trabalho no Bruno Mota Rego, eu trabalho com segurança da informação há 15 anos e atuo no Magazine Luiza como diretor de segurança da informação. E aí nós trouxemos aí do Luiza Labs dois convidados aí que são grandes referências, que é o Anderson Ramos e o Renoir. Eu gostaria que vocês se apresentassem aí para o pessoal, por favor, Anderson. Ótimo. Pessoal, boa noite. Meu nome é Anderson Ramos, né? Como o Bruno falou, eu sou fundador, sócio fundador e CEO da Flipside. A Flipside é uma empresa hoje com 12 anos de mercado, e nós começamos lá atrás e até hoje é o nosso core business, a conscientização de usuários referentes a problemas gerais, né, de segurança da informação. Atuo como palestrante também, faço palestras, e outro braço grande da Flipside são os eventos, né? Nós somos a maior organizadora de eventos para o mercado de segurança da informação aqui na América Latina. Nós temos o Mindsec, que é um evento corporativo voltado a profissionais da área, e o Roadsec, um festival grande de tecnologia. A gente brinca lá que é um Lollapalooza Hacker, visita várias cidades do Brasil e tem uma edição de encerramento, um festival aqui em São Paulo, e tenho trabalhado aí na última década justamente especializado nesse ponto aí que o Bruno comentou, de conscientização de usuários a respeito de problemas de segurança da informação. Maravilha. Bom, meu nome é Renoir dos Reis, sou gerente de produto do Skive e comecei minha carreira, eu acho que como vários dos ouvintes aí, como desenvolvedor. Fui o primeiro desenvolvedor da plataforma, desenvolvedor-chefe, e hoje estou como gerente de produto. Maravilha, pessoal. A gente está super bem assessorado, esses caras são grandes referências aí no tema. E para começar, acho que a gente pode começar entendendo um pouquinho da visão de vocês sobre esse momento que a gente está vivendo. Mas antes, só contextualizar o Luiza Labs, né? O Luiza Labs faz parte do Magazine Luiza, né? Hoje são mais de 1.300 profissionais, 6 escritórios e 5 cidades. Então é uma super empresa de tecnologia dentro do Magazine Luiza, né? Na verdade, o Magazine Luiza é uma empresa de tecnologia com foco em varejo. Então, acho que muitas das pessoas aí que estão assistindo fazem parte desse time aí. É um super time, estão sempre de olho na segurança. Eu queria entender com vocês qual que é a visão de vocês com relação a esse tema, né, cara, nesse momento de pandemia. Como é que está o cenário aí? Se vocês tiverem uma visão geral para passar para o pessoal, seria uma bela contextualizada. Perfeito. Eu vou procurar dar um cenário de caráter meio geral, né? Acho que o Renan pode falar especificamente um pouco assim do que a gente tem visto de detalhe técnico, né, em termos dos tipos de golpes, porque lá no Skive eles têm uma base de dados grande, né, a respeito
de golpes que estão sendo aplicados, enfim, são informações que a gente troca com os clientes da plataforma. E, em linhas gerais, assim, sempre que tem um incidente de grande comoção, é meio que natural começarem os golpes usando esse incidente como temática. Então, até aí meio que nada de novo, a galera está um pouco acostumada, né, com essa questão, então começa... clique aqui para conseguir o benefício, olha essa foto de como está a situação não sei aonde, enfim. Toda a temática que captura a atenção da opinião pública, ela acaba se prestando, né, a esse papel de ser um catalisador para que novos golpes possam ser aplicados, tal. O que tem de, obviamente, diferente na questão da pandemia, primeiro é a escala disso, né? Então, acho que fazia muito tempo que a gente não tinha uma questão midiática tão global. É realmente uma situação sem precedentes que nós estamos enfrentando, tanto em termos de saúde pública, como nas consequências, enfim, econômicas, políticas, sociais, pelas quais a sociedade vai passar. Então, digamos assim, ela teria esse agravante, né? Porque é uma coisa que todos os países do mundo estão vivendo. Então, muitas vezes você tem um incidente, digamos assim, com uma temática um pouco mais local, aplicada uma situação que um país só está vivendo. Então, eu acho que a primeira característica da pandemia é realmente uma coisa global, todos os países estão passando por isso. Então, isso faz com que, às vezes, até a temática dos golpes tenha, digamos assim, isso é uma situação que vários outros países estão vivendo, né? Agora, em virtude da pandemia ser o que ela é, e das consequências que ela está causando, isso está trazendo algumas peculiaridades e que a gente consegue constatar nos clientes que a gente assessora, que é a situação do home office, né? O home office em si, o teletrabalho, ele não é uma questão nova, é uma coisa que está presente em diversas empresas, né? Uma coisa que faz parte da rotina de trabalho de muita gente, especialmente o pessoal de tecnologia. Porém, a maneira como a migração completa foi feita para o teletrabalho, isso certamente foi um desafio muito grande, enfrentado por empresas de todos os tamanhos, assim. Então, a gente, inclusive, viu isso nas mais diversas coisas que sumiram na TI, por exemplo, ninguém consegue mais comprar laptop, ninguém consegue, não tem mais laptop para alugar, enfim, você vê que as empresas demandaram, assim, equipamentos móveis numa velocidade muito grande, né, e a partir disso a gente pode meio que calcular os números da quantidade de gente que acabou indo trabalhar em casa e tal. O que preocupa muito os gestores de segurança é que nem todas as empresas, e a gente fez algumas pesquisas informais com profissionais da área, né, um percentual muito significativo de empresas, quase 2/3 das empresas que nós consultamos, elas não estavam prontas para uma situação desse tipo. Algumas estavam parcialmente prontas, enfim, ou seja, o teletrabalho já era uma realidade, as soluções de segurança interna da empresa já estavam pensadas para esse tipo de contexto, já haviam ações de conscientização junto a usuários, então você já tinha ali algum preparo, o que eles precisaram foi escalar. Então cerca de 40% das empresas que nós atendemos, elas sinalizaram uma situação deste tipo. Agora, uma porção substancial, 20%, viveu situações realmente de caos, né? Situações de caos que simplesmente não tinha nada pronto, então as empresas não tinham soluções, por exemplo, implementadas de VPN, que eram soluções para permitir que os colaboradores remotamente pudessem acessar sistemas internos, né, dentro da empresa de forma segura. Nem sempre as soluções que as empresas utilizam para manter laptops atualizados ou softwares atualizados estavam plenamente dimensionadas para trabalhar num contexto desse sentido. Soluções que a gente chama popularmente de antivírus, né? Mas o pessoal técnico de segurança fala solução de endpoint, que são aquelas soluções para proteger a segurança do computador. Então, o antivírus, assim, de forma mais simplificada, nem todos eles estavam dimensionados para uma situação desse tipo. Então, isso foi meio que o cenário que a gente encontrou.
E nós somos daquelas empresas assim que teve uma explosão de demanda pelo trabalho que a gente faz, precisamente por causa disso. A gente já tinha uma carteira de clientes bastante grande, só que realmente aconteceu uma situação que vieram todos os clientes ao mesmo tempo, meio que todo mundo precisando da mesma coisa, porque a situação de pesadelo para os profissionais de segurança hoje, dentro de empresas de qualquer tamanho, mas principalmente as grandes, é você ter uma epidemia, uma infestação de código malicioso, de vírus, e principalmente os ransomwares hoje, né, que são esses vírus que sequestram os dados dos computadores, numa situação onde os equipamentos estão todos distribuídos, e caso você perca a possibilidade de administrar a máquina remotamente, que é uma situação que a maioria desses códigos maliciosos eles acabam causando, o que você vai fazer, né? Para onde manda o laptop? Tem que buscar a logística disso. E por uma série de questões das características, como esses códigos eles se propagam, até um assunto que eu vou deixar esse gancho aí para o Renoir, muitas vezes essa infestação ela pode, mesmo as pessoas não estando fisicamente na mesma rede, mas compartilhando de sistemas internos de comunicação, sistemas internos de propagação, etc., esses códigos eles podem se distribuir por esses canais, e aí vira uma situação de pesadelo, né? Porque mesmo aquelas empresas que estavam dimensionadas e preparadas, ninguém nunca tinha operado 100%, 5 mil colaboradores em teletrabalho. Então você tem uma série de situações que sequer foram antecipadas e você já tem vários outros processos de negócio das empresas sendo impactados. E, então, você pegar uma situação onde você não está 100%, você já tendo que lidar com uma série de outros problemas. Alguns negócios estão sendo impactados financeiramente também. Então, você ter um impacto financeiro que acaba prejudicando um pouco a capacidade das empresas, nem sempre de investimento a médio e longo prazo, mas às vezes de forma pontual no curto prazo. Algumas empresas com problemas aí em maior ou menor grau de algum fluxo de caixa, precisando fazer investimento para lidarem com situações novas, enfim. Nós temos aí, de verdade, uma situação de tempestade perfeita para quem se preocupa, né, dentro do ambiente corporativo com essa questão da segurança dos colaboradores. E um gancho que eu deixo aí até para a gente falar depois, para não me estender muito, é que tem uma coisa muito peculiar de tudo que está acontecendo, que é a quarentena, ela também atinge bandido, né? Então, você tem, sei lá, diversas modalidades criminosas que, para poder ter receita, elas precisam de pessoas circulando na rua. E como você não tem, elas estão sendo impactadas. Então, a transformação digital, ela chegou para o crime também. Então, o pessoal está tendo que se reinventar. E o volume, o crescimento, ele foi tão grande do volume de golpes, da quantidade de golpes e dos tipos e etc. E eles muitas vezes são tão básicos que a gente até especula se, na realidade, o que a gente não tem são vários novos atores entrando, né, nesse cenário de aplicar esses golpes e tal. Então, é um cenário... enfim, eu trabalho há muito tempo, né, na área de segurança da informação, praticamente só trabalhei nessa área, e sempre quando as pessoas me perguntam assim, a área de segurança vai bem? Eu sempre coloco assim, olha, a área de segurança, ela cresce de maneira proporcional à dependência que as pessoas e as empresas, as organizações, elas têm na tecnologia. Então, como o nosso crescimento de dependência é crescente, o crescimento de importância da área também é crescente, né? Então, a gente tem uma pervasividade hoje da tecnologia. Às vezes, quando eu vou fazer palestra, eu até brinco com o público, né? Quando eu tenho uma audiência de idade mista, eu sempre brinco que assim, olha, tem gente aqui nessa sala que sexta-feira, se o Tinder sair do ar, já nem lembra como era o processo analógico mais, hein? Então, e são pequenas, enfim, percepções de que a nossa dependência na tecnologia ela é tamanha que, claro, à medida que aumenta a dependência, aumenta a importância da questão da segurança. Então, há muitos anos, a área de segurança ela cresce de forma, num ritmo mais acelerado que o próprio crescimento da área de tecnologia. Tem menos empresas, menos players, etc., né? Então, digamos assim, uma coisa até que esperada. Agora, quando tem esses incidentes, igual tem lá o WannaCry, o incidente com o celular do Sérgio Moro, e por aí vai, esses incidentes, eles trazem uma visibilidade renovada para a área de segurança e fazem com que não só as pessoas prestem mais atenção ao tema,
como também as empresas se lembrem de que dentro de um escopo muito grande de riscos que as empresas elas precisam administrar dentro das suas operações, muitas vezes o chamado que a gente chama do risco cibernético, né, ele é o risco menos compreendido, pior administrado, e a gente está vivendo uma situação de transformação digital super abrupta, né, de uma aceleração nesse processo de forma como nunca se viu, e muitas empresas estão parando para perceber que elas não estavam prontas para essa situação. E toda nova onda cria uma nova onda de problemas, né? A gente tem aí o pessoal brincando que, batizando, porque tem muita invasão de sessões como essa que nós temos aqui, né? O Zoom aí ficou um pouco na berlinda, um pouco exposto, né? Como uma solução que poderia estar endereçando melhor a questão da segurança, mas grande parte da publicidade negativa foi em virtude de um tipo de problema que o pessoal chama de Zoom bombing, né? Que é quando alguém entra ali para zoar o barraco na live de alguém, né? A maior parte, muitas vezes, dos problemas, eles não são causados por falhas técnicas muito sofisticadas. O Zoom, ele também tinha esse problema, tal, e ele tem um histórico, enfim, a comunidade de segurança e o Zoom tem questões, né? Já faz um tempinho, tal, mas é um software como qualquer outro, a gente administra como qualquer outro, você precisa atualizar, quando encontra falha precisa corrigir, né? Só que, uma coisa que eu sempre falo, né? Não existe tecnologia à prova de usuário. Não importa quão sofisticada é a tecnologia, ela sempre parte do pressuposto que o usuário sabe usar, que ele está tomando algumas decisões corretas, né? Então, quando alguém vai lá e cria uma live no Zoom, esquece de pôr uma senha, esquece de setar a permissão corretamente, e esquece que o ambiente de internet é um ambiente diferente, você não pode, né? Você precisa ter um trabalho de treinamento e de capacitação com essa galera, porque a galera alopra mesmo, né? O pessoal na internet, o povo alopra de verdade. Então você tem que tomar vários cuidados. E aí o nosso trabalho ele meio que entra nessa camada, né? Existem excelentes profissionais, empresas, fabricantes de soluções lidando, digamos assim, com a camada técnica desse problema. Nós, nos últimos 12 anos, nos especializamos em lidar com, digamos assim, a camada humana. E esse problema é um problema que, no começo, os profissionais de segurança, eles até... Muitos profissionais de segurança têm um background muito técnico, né? Eles têm um perfil muito técnico e tem uma certa tendência, às vezes, a não dar muita atenção, né, para esse problema. E no começo, quando a gente, há 12 anos, quando a gente começou, era até visto de repente, mas isso aí é questão de usuário, né? E hoje, quando você vai ver, a maioria dos incidentes, os problemas muito graves, tal, eles são causados, às vezes, por erros básicos, né? E não é só o usuário que comete esses erros, né? Desenvolvedores também cometem, profissionais de tecnologia também cometem, às vezes ali por uma questão de conveniência, uma senha simples, uma coisa no código que precisa ser melhor endereçada, ou mesmo uma ingenuidade, né? Quando você aborda um problema técnico, tipo, mas ninguém vai fazer isso. Mas alguém vai querer... Sim. As pessoas... E hoje, mais do que nunca, como está todo mundo online, nessa situação de pandemia, virou meio que o mercado está para peixe, para quem tem como objetivo atacar pessoas que estão conectadas, que estão online o tempo todo. Antes, muitas dessas pessoas estavam numa estrutura corporativa, onde você tinha camadas e camadas e camadas de software de proteção, de filtro de conteúdo, de detecção, etc. Agora elas estão nas casas delas, muitas vezes usando o computador doméstico, sem atualizar, aquele Windows piratão, aqueles programas falando que tem atualização e você falando que vai atualizar amanhã faz 2 anos, né? Roteador doméstico sem atualização, com senha padrão, e aí a bandidagem faz a festa, né? Ô Anderson, muito legal. Eu escrevi aqui quando você falava, tem no Magalu. Laptops tem no Magalu. Eu vou recomendar, porque tem muita gente com dificuldade de comprar laptop em volume. Então, hashtag tem no Magalu, laptops tem no Magalu. Mas maravilha, esse ponto é importante, cara. Quanta gente está chegando na internet agora por conta da pandemia, né? Você imagina, né? Eu tenho familiares aí que agora estão instalando o Internet Banking. Sim, né? Essa questão da conta digital aí que a Caixa está trazendo, né? A quantidade de pessoas que não tinham acesso a uma conta digital, a algum serviço digital é muito grande, né? Essa disrupção está chegando. Fazendo só um pivô com o que o Anderson estava falando, a gente enxergou
um nível elevado de ameaças, um crescimento muito alto de ameaças e fraudes aqui nesse período de quarentena. O problema, as ameaças são muitas vezes as mesmas, com a roupagem do contexto que as pessoas estão passando, que é o de pandemia, de situação dramática financeira, e também tem a questão que as equipes de segurança estão sobrecarregadas, né, Bruno? Eu acho que você pode falar mais do que qualquer um aqui sobre essa situação. As pessoas começaram a compartilhar a infraestrutura de casa com familiares, se mora com algum amigo. Então, será que esses dispositivos estão sendo compartilhados de forma segura? O roteador está sendo bem configurado para fazer um trabalho de casa? E também tem a questão da reclusão social, que está trazendo ansiedade, e isso abaixa o que a gente chama, entre aspas, de imunidade digital das pessoas, né? E essas ameaças antigas, que já tinham um nível de suscetibilidade alto aqui no Brasil, né? O phishing, por exemplo, 90% das fraudes no Brasil vem através do phishing, e o phishing e os derivados continuam tendo uma suscetibilidade muito alta nesse contexto de pandemia, devido a esses outros fatores, tá? Show de bola, Renoir. Pegando esse gancho aí que você falou, que as equipes de segurança estão super sobrecarregadas, também pegando um gancho com o que o Anderson falou, o pessoal, a continuidade de negócio é um tema, né, que dificilmente a gente está ali no dia a dia fazendo toda essa gestão, né, falando do nível mais estratégico. E a pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Então, do dia para a noite, as pessoas tiveram que ir para casa e oferecer a mesma experiência que tem no escritório, né? Porque as pessoas já estão abaladas, né? Tem uma segurança, né? Tem uma saúde mental por conta de todos esses desafios, né? De todo o movimento que está acontecendo. Então, oferecer a mesma experiência que tem no trabalho para não perder produtividade, sem dúvida, foi assim um desafio para todos os gestores aí do outro lado da mesa. As pessoas estão procurando por respostas, né? E os atacantes estão utilizando essa procura e estão trazendo de bandeja, né? Falou, olha, você está querendo saber sobre o auxílio emergencial do governo? Tá aqui, não saia de casa, cadastre através desse formulário, toma aqui o aplicativo, e isso está trazendo bastante dor de cabeça aí para os profissionais de segurança. Tem esse ponto, eu estou falando em fazer a transformação dos profissionais irem para casa, né? Um ambiente diferente e oferecer a mesma experiência para não perder produtividade. Mas aí os riscos estão voando, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho aqui. Eu acho que essa live é importante, porque o Brasil está se digitalizando, né? O Covid veio trazer uma digitalização forçada, né? Tem até um meme rolando, né? Transformação digital, quem foi o responsável? O Covid-19. Mas essa transformação está acontecendo muito rapidamente, né? Nos últimos anos, muitas pessoas entraram na internet no Brasil, né? Quantas pessoas têm WhatsApp? Eu acho que 80% da população brasileira, estão falando de 150 milhões em 2018, IBGE lá. Então, essas pessoas, elas não tiveram um treinamento de segurança, né? Elas caíram no mundo digital, e esse trabalho de cultura que vocês fazem aí ao redor do Brasil, que a gente está tentando fazer agora com essa live aqui, é essencial para trazer esse pessoal para esse novo mundo e entender os novos desafios que estão acontecendo. E cara, quanta gente, né? Eu acho que a gente que é da área de tecnologia, a gente sempre tem uma tendência a menosprezar o tamanho do problema, né? E achar que muito mais gente está vivendo no mundo que a gente está vivendo. Então, vou dar um exemplo super simples, né? Nós estamos aí nessa situação de teletrabalho e tal, e aí nós tivemos que desenvolver alguns mecanismos, enfim, o que o Renoir colocou, tá todo mundo passando por situação de estresse, primeira semana todo mundo com insônia, você muda os hábitos, as pessoas estavam acostumadas a ir para o escritório, voltar, você tinha todo um relógio biológico em torno de uma rotina que mudou completamente, né? Então, num primeiro momento as pessoas ficaram muito ansiosas e a gente tomou algumas medidas, uma delas nós criamos uma live diária, todo dia às 9, tem uma espécie de um open mic na empresa, para fazer a informação circular livremente, né, manter a galera tipo alinhada e tal. E fomos criando vários desses canais, e um deles foi o boteco, o happy hour. Então nós criamos ali um boteco de quinta-feira, aliás, hoje é dia, hein? Hoje é dia, Renault, hoje é dia de boteco.
Aí, já tá na hora, hein? Pois é. E aí criamos lá o Boteco Online, por exemplo, né? E aí, a partir dessa experiência e tal, eu cheguei para os meus amigos e falei assim, galera, pô, vamos fazer um boteco online também a gente, né? Tem gente lá que é da área de tecnologia, tem gente que não é. E aí você, sabe assim, pra gente, não, vou mandar um link do Google Meet, e as pessoas, o que é Google Meet? Não, vamos no Zoom, o que é Zoom? E então, você vê que é um conjunto de ferramental que, de repente, a galera que está acostumada a trabalhar com tecnologia está vendo, e as pessoas, elas, no geral, não estão acostumadas, e é justamente o que você falou, é surpreendente o volume de pessoas que, tipo, você achava que todo mundo acessava o celular, acessava o banco pelo celular. Você achava que todo mundo pagava a conta online. Você achava que todo mundo pedia segunda via de conta junto à operadora quando esquecia de pagar de forma online. A gente achava isso. Mas o mundo está absolutamente longe disso, né? Tá longe disso. Isso realmente traz novos desafios, né? Em termos de conscientização. E lógico, nessa situação, você vê, nós tivemos até uma pergunta da Nanda Mello aqui na live, queria até parabenizar, acho que é uma pergunta muito boa. A gente em TI, a gente chama isso que a Nanda perguntou de Shadow IT, né? A pergunta dela, como é que a área de segurança está fazendo para gerir várias novas plataformas que estão entrando nesse tecido de sistemas das corporações e que não são homologadas. A gente chama isso de Shadow IT. A área de segurança sofre muito com essa situação. Aliás, não só a área de segurança, a própria área de TI. Tem casos engraçadíssimos, assim, vocês nem imaginam. Eu tenho um cliente que ele uma vez me contou uma história porque assim, você muitas vezes, você nem sabe que as áreas de negócio estão usando essas plataformas. Você não tem conhecimento, né, que essas coisas estão sendo usadas. E ele estava me contando que teve um caso que abriram um chamado lá no suporte da empresa pedindo para resetar a senha de um sistema, né? E aí o cara resetar a senha, aí foi ver lá, resetar a senha do Dropbox. Eu falei assim, mas que estranho, a gente não usa Dropbox, resetar a senha do Dropbox. Aí quando foram ver, era uma conta do Dropbox que o pessoal do próprio departamento criou e estava usando, e você tinha informação corporativa, você tinha informação de cliente, que hoje você tem uma lei super rígida, colocando multas astronômicas para as empresas em caso de vazamento. Então, e eles estavam usando lá um serviço não homologado. E o mais engraçado é que o pessoal ficou sabendo, porque na hora que deu problema, abriram um chamado na TI da empresa para resolver. Igual abre chamado para resolver várias outras situações. Então, sim, é uma situação muito preocupante e volta um pouco naquele ponto que eu estava falando, né? No geral, hoje, a maioria das empresas tem tecnologia disponível para controlar tudo isso. Você tem os laptops homologados, com sistemas homologados, e aí você tem sistemas rodando nas máquinas que ajudam a filtrar o que pode, o que não pode, detectar, sistemas que previnem vazamento e tal. Só que o que aconteceu? Você imagina que, por exemplo, 1 de cada 5 empresas que a gente pesquisou sequer tinha laptops. As histórias aí de gente levando desktop para casa ficaram folclóricas aí nos grupos de redes sociais, né? Fotos da galera, tipo, saindo com os desktops das empresas, porque não tinha laptop para levar e tal. E aí você teve muitas empresas, 1 de cada 5 empresas não tinha equipamento. Então tem muita gente trabalhando com equipamento de casa. E aí nenhuma dessas tecnologias, dessas camadas de proteção, muitas vezes elas funcionam, né, nesse contexto. Então é muito desafiador. Vocês não sabem a dificuldade que é ser profissional de segurança, meu. Ninguém dorme. Assim. O pessoal a gente devia receber um seguro aí de insalubridade, porque é difícil dormir, viu? Pôr a cabeça no travesseiro. Eu tenho certeza que está todo mundo fazendo tudo direitinho, que a empresa não está se expondo, e principalmente dado de cliente. A maior preocupação hoje é proteger os clientes. Quando nós falamos de proteger empresas, nós estamos falando de proteger privacidade das pessoas, nós estamos falando de proteger informações pessoais da senhorinha que está fazendo compra, nós estamos falando de proteger o dado de cartão de crédito dela, né? Nós estamos falando de impedir, porque quando esses dados eles vazam, depois fica muito fácil para as quadrilhas usarem essas informações e se passarem pelas pessoas perante as operadoras de telefonia celular, liga se passando pelo cliente da Magalu e manda entregar um produto em outro lugar e cobra da pessoa, né? Então, quando essas informações elas vazam, isso coloca
todo mundo, é muito mais difícil para você proteger uma informação do cliente que vazou, porque fica mais fácil para outras pessoas se passarem por esse cliente. E aí as empresas, você vê, fica numa baita situação. No Magalu, tem um departamento de combate à fraude, adota uma série de medidas. Só que muitas vezes essas medidas, elas entram num conflito direto com aquela facilidade que o cliente quer. E essa transformação cultural que nós estamos passando, ela é sem volta, né? Um dos principais golpes que vinham causando um estrago assim tremendo, antes mesmo dessa questão da pandemia, e é um golpe que nós vemos aí de forma muito comum até hoje, é a clonagem do WhatsApp. A clonagem do WhatsApp, ela se dá por um problema que é o quê? Um descaso do usuário. Teve um momento lá atrás que o WhatsApp sofreu uma atualização e ele recomendou que os usuários criassem uma senha, né? Por quê? Porque se você não cria uma senha no teu WhatsApp, qualquer pessoa que tem acesso àquele código, né, ela consegue sequestrar a tua conta do WhatsApp. Aí você fala assim, pô, mas o cara precisa de um código que eu vou receber via SMS, pô, é difícil. Vocês não têm noção da infinidade de formas que tem de fazer isso. Inclusive Covid, né? Perdão, Renaud? Inclusive tem fraude disso, usando o fraude no COVID. COVID. Você simplesmente pede para os usuários. Você fala, olha, começou o cadastramento da Caixa Econômica Federal, envia o código que você acabou de receber para este número. Aí você manda, na realidade os caras pegam o código e instalam o WhatsApp num outro telefone, usando o teu número que é da vítima, e sequestra a tua conta. Se você não tem a senha ativada no WhatsApp, é por quê? Ou porque você não atualiza o teu WhatsApp há mais de ano, ou porque na hora lá atrás que ele falou, olha, o pessoal lá da experiência com o usuário, né, nossos saudosos pessoais aí de User Experience Front-End, desenharam uma puta mensagem bonitinha. Olha a polêmica, cara. Não é? Falando assim, olha, caro usuário, preste atenção aqui, proteja, olha, é muito importante que você... E você, não. Aí foi lá, falou não, e aí o que acontece? Não, posso te perguntar? Eu duvido que o usuário leu 3 palavras, já foi no X e próximo e acabou. Não. Então, e aí as contas de WhatsApp, elas ficam desprotegidas. E os bandidos, eles podem explorar isso de N formas. Antes da Covid, eles vinham explorando, tinha um muito clássico, né, que era anúncio em sites de classificados, que as pessoas colocam um anúncio no site de classificado e colocam o número de telefone. E aí os caras retornavam para essa pessoa, porque o número é público. Então, para você entrar em contato com a pessoa, o que você fazia? O bandido. O que o bandido fazia, né? O bandido, ele se passava por um potencial cliente. Ele se passava pelo site de classificados, ele vai lá, você anunciou um carro, certo? Aí ele vai lá e fala assim, tá vendo que essa pessoa o quê? Tem um carro para vender. Então ele se passa pelo site de classificados e fala qualquer coisa, tipo assim, olha, eu vou te mandar um código de verificação, você me fala qual que é esse código, porque aí eu vou colocar teu número como certificado e vou destravar um anúncio especial para você. Aí a pessoa ia lá, respondia com o código e ele sequestrava a conta de WhatsApp da pessoa. O que ele fazia como próximo passo? Lógico, eles focavam no quê? Quem estava vendendo carro, entendeu? Porque estava vendendo coisas de grande valor e que tem alta circulação. O carro é o clássico. Aí você sequestra o WhatsApp de uma pessoa que acabou de anunciar um carro de 100 mil reais, um exemplo. E aí ele começa a receber no WhatsApp dele pessoas interessadas em comprar o carro. Ele fala, não, legal, show, vem aí, vamos, me encontra no dia tal, no endereço tal. Ou seja, é um delivery de pessoas com 100 mil reais em cash na conta para um endereço presencial físico. E aí, quando chega lá, os caras... Voltou a ter sequestro relâmpago, né? Porque a pessoa, a vítima, ela chega lá com o celular, muitas vezes com o aplicativo de banco instalado, com o dinheiro todo salvo nesse aplicativo de banco. A gente tem casos desde maior violência, que o bandido vai lá, enfia uma arma na cara da pessoa e fala, abre aí o celular, acessa o banco e transfere o dinheiro, até golpes mais triviais, porque tem bandido que não quer nem fazer esse encontro físico, porque
já é uma outra seara de crime, é mais violento, mais arriscado, a lei é mais rígida, né, etc., e assim por diante. Tem gente que simplesmente nessa janela de tempo que a pessoa fica desorientada sem a conta de WhatsApp, porque quando você sequestra a conta de WhatsApp da pessoa, você tem acesso, se a pessoa fazer a backup das conversas, e a maioria das pessoas faz, porque o WhatsApp oferece isso insistentemente, você tem acesso a todas as conversas da pessoa, aí você vê quais são as pessoas com a qual essa primeira vítima, que foi quem pôs o anúncio, conversa de forma mais frequente, e você se passa ali, tipo, mãe, me ajuda, meu, urgente, passa R$300 aqui para mim nessa conta, paga aqui o pedreiro, paga não sei quem e tal. E quando vai ver, já foi R$1.000, R$2.000, e eles vão fazendo isso numa escala gigante e faturam, que é uma loucura, né? Hoje em dia, quando eu faço palestra e eu pergunto na plateia, uma de cada 3 pessoas ou foi vítima desse golpe ou conhece alguém que foi, né? E esse é no Brasil inteiro. E a gente viu muito isso, né, nos ataques, né, Renoir? Sim, esse é no Brasil inteiro. Antes desse período de pandemia, toda palestra que a gente ia, em qualquer canto do Brasil, tem 2, 3, 4 pessoas que já passaram já sofreram esse tipo de golpe, ou conhecem alguém que sofreu esse tipo de golpe. Ele vem através com roupagem de serviços de e-commerce, de escambo digital, ou até a gente viu aí sobre pedágio, e agora com o escopo do Ministério da Cultura, o Ministério da Saúde, onde eles se passam pelo Ministério e perguntam se você recebeu um token para começar aquela verificação de saúde, né, para ver se você está infectado ou não. E aí a pessoa, como eles estão na linha com a vítima e falam, olha, a gente acabou de enviar um token, a vítima fala, nossa, é verdade, e não lê direito, que é o token do mensageiro, acaba cedendo isso sem pensar nisso. Eu falando de um tema que o Anderson trouxe aí, né, vou até ligar o banner aqui, estou brincando bastante aqui, mas o que as pessoas, né, o que os profissionais que hoje estão em casa, quais são os principais erros que eles cometem? Né? Onde é que a gente perde o jogo nessa questão do acesso e da privacidade? Né? Vocês já falaram muito do Shadow IT, não usar as ferramentas homologadas pela empresa. Né? Se você tem uma ferramenta que tem uma funcionalidade e permite você fazer videoconferências, essas coisas homologadas, o ideal é que você use ela, que já tem alguns controles ali corporativos por trás. Quando você tenta usar uma ferramenta que está fora desse âmbito aí dos profissionais de tecnologia e segurança, você já expõe a empresa a outros riscos que não estão mapeados. Né? No caso do Zoom é clássico, né? Inclusive tem um texto lá no New York Times que ele fala que muito da justificativa era a usabilidade, né? De tentar acessar sem código, essas coisas, para fazer com que os usuários, converter mais usuários, né? E, na verdade, ele tem controle de segurança, mas eles não estão disponíveis para o usuário que não tem essa cultura, né, de segurança. Como a gente falou no passado, muita gente entrando no mundo da tecnologia, no mundo digital, mas ninguém foi treinado para isso, né? Ninguém viu que do outro lado tem pessoas mal intencionadas também nesse mesmo jogo. Então, acho que essa mensagem é importante, porque eu acho que é nesse momento que as empresas perdem o jogo. Quando as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia começam a usar ferramentas que não fazem parte do ambiente tecnológico que a empresa oferece. Né? Só para pegar um gancho com o nosso roteiro aqui também. Né? Não, sem dúvida, eu iria além, sabe? Porque não só essas pessoas, elas expõem a empresa e os clientes da empresa a uma série de riscos não mapeados, porque você tocou num ponto muito importante. Às vezes, principalmente quando você vai conversar com a galera de TI e tal, você ouve uma conversa que é muito comum, tipo, não, mas nós estamos usando ferramenta X, poxa, um monte de gente usa essa ferramenta, etc, tal. Gente, show, não tem problema. Só que acontece que a área de segurança ela é responsável por gerir o risco. Então, quando a empresa toma uma decisão para uma ferramenta A, B ou C, o departamento de segurança vai lá e homologa uma série de características. E muitas vezes você tem conflito, sim, entre uma decisão de negócio, que é, o time prefere adotar essa ferramenta, e o posicionamento da área de segurança. Olha, essa daqui é mais segura, mas a gente entende, de repente, que vocês estão querendo ir na primeira por causa, por exemplo, usabilidade, né? Não tem problema. Só que o processo de homologação, o que ele faz? Ele faz a empresa ter ciência do risco. Ele faz a empresa adotar medidas paliativas.
Ele faz a empresa entender assim, não, beleza, tu vai usar essa ferramenta, então é o seguinte, nós vamos escrever um guia, tá? Então bora lá, olha o guia de parametrização, guia de melhores práticas, aquilo que não der para interessar, nem com parametrização técnica, nem com melhores práticas, que outros controles a gente pode colocar para esse pessoal ter um conforto, né, no uso dessa ferramenta e tal. Mas você só consegue gerir o risco que você conhece. Então, sem a homologação, você não consegue. Você, na realidade, você tem um risco que é desconhecido para o departamento de segurança. E como são muitos, além de tudo, além dos riscos que não são conhecidos, você tem a combinação maluca, muitas vezes, desses vários riscos desconhecidos. E aí, que é muitas vezes aquele papo de louco, tipo assim, não, é porque eu baixei um arquivo a gente estava trocando ali, eu estava mandando um arquivo para outro departamento via Dropbox, esse tipo, Dropbox? Sim, é um arquivo da ferramenta não sei o quê, e aí, tipo, quando você vai ver, você tem incidentes que só aconteceram, não é nem por uma ferramenta ou por outra, que é uma combinação de 2, 3 coisas diferentes, né? Mas você sabe que eu iria além. Quando você... E isso é uma coisa muito importante, assim, que todos os colaboradores, eles precisam entender, mas também a pessoa física também precisa entender. Tu criou uma conta num sistema, aceitou os termos e condições? Se você está fazendo para você, beleza. Tu aceitou, não leu, não sabe o que está implícito ali, ok. Não dá tempo da gente realmente ler tudo, mas as pessoas precisam entender que tem essa etapa, certo? Então tem essa etapa. As coisas mais triviais, assim, a quantidade de streamers aí que perderam lives porque não sabia que estava usando uma plataforma tal que não salvava, sabe? Até essas coisas mais bestas, assim. Então, se você está aceitando para você, beleza. Mas quando você pega essa ferramenta, passa a usar em nome da empresa, sem autorização da empresa, e aceita, você está assumindo um risco, você está concordando com um contrato, sem ter nenhum tipo de alçada para fazer isso, né? Em nome da empresa. Então, as pessoas precisam entender também que elas estão se expondo a uma situação bizarra junto aos seus empregadores, né? Você está assumindo um risco que você não tem autorização da empresa na qual você trabalha para assumir. E hoje em dia, eu acho que antigamente até tinha uma imagem assim. A gente que está há muito tempo na área, a gente está acostumado a ouvir várias piadas, né, Bruno? Que o departamento de segurança é o departamento de prevenção de negócios e que a gente quer barrar tudo e tal. Isso não existe. Aqui é parceria, Isso não existe há muito tempo, sabe? Isso não existe há mais de 10 anos, né? E, lógico, precisa ter processo, porque quando as pessoas falam assim, mas eu vou lá e começo a testar isso aqui rapidinho. Mas fala assim, olha, beleza, vamos lá, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma barraquinha da Magalu na Paulista? Não, mas como assim uma barraquinha? Não, uma barraquinha, mano, a gente cata uns bagulho no estoque, põe uma barraquinha lá, coloca uns produtos lá em cima para vender, e se passar a galera na avenida querendo comprar, a gente vende. Dá para fazer. De cartão. Não, pega dinheiro dos caras. Não, eu passo. Tem no Magalu. Eu posso no meu celular, tal. Você não faz isso, entendeu? Então, a gente faz muito um trabalho, lógico, de explicar para as pessoas que elas são as maiores vítimas hoje. Hoje os ataques, eles não têm como destino as empresas, eles têm como destino as pessoas. Se por um acaso catar uma pessoa que está numa empresa, show, o cara acertou 2 vezes, matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Mirou numa coisa, acertou em outra. Mas, no caso das empresas, esses processos são da natureza de como a empresa funciona, né? Então, gerir o risco é dessa forma. E hoje isso é tão dinâmico, né? Porque as empresas já têm um pool tão amplo de ferramentas homologadas, tal, e tem formas tão ágeis de fazer, sabe? Tu vai começar a testar? Faz o seguinte, pode testar. Não, você quer testar? Pode testar. Testa. Só faz o seguinte, não coloca informação de cliente, usa informação fictícia, não usa o e-mail da empresa, pode testar à vontade, tá? Testamos, chegamos, a gente está indeciso entre essas 2. Então beleza, pode deixar que eu vou dar uma olhadinha nessas 2 para você. Uma delas já está até aqui pronta, essa aqui eu não conhecia, então mudou muito a forma, né? Como a galera de segurança trabalha. E empresas igual, por exemplo, como é o caso dessas empresas igual a Magalu, você tem muita tecnologia interna desenvolvida dentro das empresas. E aí você tem uma outra
faceta do problema e do trabalho que eu vou jogar para o Renoir, que é, né, pessoas do teu ecossistema, que são os nossos queridos amigos, os desenvolvedores, né? Sim. Cara, quando eu vou em eventos ou participo de comunidades de desenvolvimento, a resposta que eu mais costumo escutar quando a gente fala de segurança é: tá tranquilo, eu estou utilizando o esquema que evita SQL injection, estou utilizando as melhores práticas. Mas se a gente for perceber, a OWASP, que é o consórcio que reúne as principais vulnerabilidades e sistemas que a gente tem que tomar cuidado, ela está tendo as mesmas vulnerabilidades há anos, há décadas, né? E os desenvolvedores não... se você perguntar para 10 desenvolvedores, 5 não vão conhecer sobre a OWASP, então... Alguém está mentindo, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente enxerga muito na hora de conscientizar dentro das empresas, é tirar o pessoal de tecnologia do programa de conscientização achando que eles já estão preparados. Isso é uma mentira muito grande, isso não é verdade. O pessoal de tecnologia precisa ser conscientizado, e melhor ainda, porque os desenvolvedores, eles têm um dos principais ativos hoje das startups, que é o código-fonte, eles têm o roadmap na ferramenta de gestão de metodologia ágil, de gestão de projetos. Então, eles têm ali muita informação, ou até acesso privilegiado às ferramentas. Então, eles precisam passar por conscientização também. Eles precisam baixar a guarda e falar: não, beleza, deixa eu entender um pouco mais sobre segurança, com quem entende sobre segurança, que são os times dedicados a isso dentro das empresas. Não, sem dúvida, esse é o principal valor, cara, a cultura, né? Como a gente já falou aqui, as pessoas estão chegando na internet, estão chegando no mercado de trabalho, e isso não faz parte do dia a dia, tem que se tornar uma parte do dia a dia, da cultura da pessoa, né? Mas pegando um gancho do que o Anderson falou também, a gente está falando muito de engenharia social aqui, né, pessoal? Engenharia social é aquilo que o Renoir falou de phishing, a gente vai explicar no detalhe. Mas engenharia social... Tem um caso, cara, o Anderson falou dos funcionários das empresas aí no mercado, eles aceitarem os termos utilizando o e-mail corporativo, essas coisas, assumindo riscos que não têm autonomia. Tem um caso aí que é muito clássico, né? Não sei se todo mundo sabe, mas vazamento de segredo de empresa é um risco trabalhista ali, de justa causa, etc. Mas o ponto é, o que eu tenho visto de reclamação de pessoas aí, no LinkedIn, de vez em quando, em alguma dessas ferramentas em redes sociais, é a pessoa pedir consultoria, né? Pagar por consultoria, pagar por pesquisa, né? Então ele vai lá no profissional da empresa no LinkedIn e ele fala: olha, vou te dar $600 a hora para você fazer uma consultoria aqui em Data Science, sei lá. E aí, o funcionário da empresa ali, que já tem uma confidencialidade assinada e tudo mais, ele vai na maior das boas intenções, achando que está contribuindo para uma pesquisa, para uma grande instituição, etc., ganha seus $500 ali, mas está vazando o segredo da empresa. Então, olha o risco que as pessoas estão se submetendo sem saber por conta dessa falta de cultura. Né? Então, a pessoa está se expondo, né? Porque se depois tem um vazamento e investigação, e aí eu percebo o movimento, né, da pessoa querer reduzir a sua exposição, querer evitar acesso ao dado de pessoas, dados críticos dentro das empresas, dentro desse ambiente novo de Covid, de trabalho remoto. Eu vejo que as pessoas procuram evitar o acesso de um ambiente externo, as pessoas que já têm essa cultura, por conta desse risco. Né? Então, falando um pouquinho de engenharia social, se vocês quiserem aí explicar melhor o que é o phishing, quais que são as modalidades, as principais modalidades, seria interessante para as pessoas que estão lá do outro lado entender aonde está o risco, né? Tem risco de boato, tem risco de fake news, tem risco da página falsa que o cara vai digitar os dados. Então, eu acho que vocês puderem dar essa contribuição aí para o pessoal entender o cenário e já ficar mais alerta, eu acho que isso é o que a gente pode entregar de valor aqui para todo mundo que está assistindo. Perfeito. E, colocando de forma muito simples, né, engenharia social é basicamente, ao invés de hackear sistemas, hackear pessoas, né? Colocando de forma simplista aí. A teoria por trás
Uma coisa que eu, assim, até dando um passo para trás, né? Uma coisa que eu sempre gosto de explicar nas palestras é assim: o Brasil, nós não somos exatamente uma grande potência tecnológica, né? Porém, a malandragem, né, uma coisa que a gente... É uma potência global... Engenhosidade, né? Engenhosidade, a galera que nasce com PhD nisso e tal. Então é um problema muito sério no Brasil, que você tem toda a questão... engenharia social é o nome que a gente dá normalmente para quê? Para quando você ataca a pessoa ao invés de atacar o sistema. E por que a gente não fala, né, um estelionato puro e simples tal? Porque normalmente envolve algum elemento técnico, a obtenção de alguma informação. Então, o engenheiro social, ele pode simplesmente tentar aplicar um golpe diretamente por telefone, mas normalmente eles fazem isso utilizando ferramentas de tecnologia como apoio, ou como suporte para o próprio ataque que é feito, que é o caso dos phishings, né? Ou ele utiliza de informação que foi previamente obtida, ou via um vazamento, ou numa plataforma tecnológica, como esse caso dos golpes que eu falei mais cedo, dos sites de classificado, para aumentar a eficácia do trabalho que ele vai fazer, né? Então, o tipo mais comum de engenharia social é o phishing. O phishing, o princípio do phishing, o que é, né? Todo ataque de engenharia social, ele explora alguma vulnerabilidade humana. Quais são as vulnerabilidades humanas mais comuns? Curiosidade. Então, tipo, é o famoso, esse é o school já, né? Tipo, olha, veja as fotos de ontem. Então lá, elemento da curiosidade. Contexto também, né? Certo. Outra coisa vaidade, né? Então, tipo assim, nossa, você viu que estão falando de você nesse lugar aqui? Ganância, dinheiro. Então, tipo, olha, promoção não sei o quê, sabe? Tem gente, sabe assim, a Nokia praticamente nem fabrica telefone mais e tem gente reencaminhando mensagem de sorteio de celular da Nokia, sabe? Tem o medo. Então, assim, olha, instale alerta de segurança, atualize o teu módulo de segurança do banco XPTO. Cara, você faz golpe. Vou dar um exemplo, você usa o nome do Bradesco, né? Os caras fazem golpe e os nossos testes simulados, eles mostram isso. Suponhamos que você faz um golpe assim, olha, urgente, aplique este módulo de segurança, tua conta no Bradesco está exposta. Tem gente que instala que não tem nem conta no Bradesco. As pessoas instalam esses módulos de proteção Just in case. Just in case, sabe? Então você vê que são pessoas assim, o elemento de medo. Então, na realidade, todas essas coisas, a gente, como nós somos profissionais de segurança, a gente vai lá e fala que é vulnerabilidade, né? Mas são características, isso é aquilo que nos torna humanos. Então as pessoas são curiosas, as pessoas são vaidosas, as pessoas têm medo e assim por diante. Sim. E os ataques, eles, de maneira muito geral, eles exploram isso com o intuito de obter informações ou vantagens, ou roubar dinheiro, enfim, né? E o phishing por e-mail, ele é muito comum, porque ele é muito simples de fazer, mas a gente pode olhar o phishing, como, que é pescaria em inglês, né? Como uma forma muito mais ampla, que é o quê? Você pega uma grande quantidade de destinatários com uma determinada mensagem, partindo do pressuposto que alguma das pessoas vai cair nesse golpe. E você sabe que, tipo, até relógio quebrado tá certo 2 vezes por dia. Então, vou pegar um exemplo, por exemplo, de um que tá bombando aí, né, e que eu acho que é um caso que ele é tão... Esse ataque, assim, ele é um ataque que ele tem muitos... O sextortion, né, que a gente chama, porque ele tem muitos elementos legais. Olha, né, a gente bateu o papo aqui, já tá quase no final, já vou contar rapidinho desse ataque, porque é um ataque que tem muita gente lidando com ele, né? O que é o sextortion? Imagina o seguinte, quando você manda um negócio para a pessoa, tipo assim, olha, atualize o módulo de segurança, suponhamos, a tua mãe recebe, né? Aí a tua mãe dá uma desconfiada e ela pega aquele e-mail e ela, pumba, manda para você, filho, eu achei estranho, o que é isso? Sei que é o menino aí do computador, o que é esse módulo aqui do Bradesco? Não, mãe, não clica aí não, que isso aí, bizarro isso é um golpe, né? Agora, e se tua mãe recebesse um e-mail assim?
Desculpa, isso não é nada pessoal, mas eu tenho monitorado você há meses, eu sei que você acessa sites pornô, eu filmei várias vezes você acessando esses sites, essa é tua senha, etc, tal, e se você não transferir bitcoins para essa conta aqui, eu vou basicamente revelar isso aí, eu tenho todos os teus contatos, eu invadi teu micro, tal, etc. Isso deixa as pessoas tão impressionadas, porque aparece a senha da pessoa. E aí elas ficam, tipo, mega impressionadas, e aí, quando cai, né, cara, os dados da internet, elas estão aí, o ranking da internet está aí para quem quiser ver, 2/3 do tráfego da internet são de sites pornográficos. Então, se você a quantidade de gente que acessa é muito superior à quantidade de gente que admitiria que acessa. E quando você fala pornografia, tem gente que tem uma fobia tão grande disso que ela nem lembra se ela acessou ou não, mas ela fica com medo achando que acessou. E quando você aciona um elemento de medo na pessoa, se você conseguir disparar um gatilho emocional, essa pessoa, as pessoas elas acham que elas estão em modo racional o tempo todo, mas a neurociência mostra há muito tempo que isso não é verdade. Se você disparar um gatilho emocional certo na pessoa, a pessoa passa a agir de forma automática para algumas coisas. E como que esse ataque na realidade funciona? As senhas das pessoas, elas estão vazando o tempo todo. Por quê? Porque os sites são invadidos. Você vai lá, você criou uma conta lá, meu e-mail, minha senha. E aí vazou a senha daquele site, o site foi invadido, teve um problema. Um exemplo. Já aconteceu com o LinkedIn, já aconteceu com o Tumblr, já aconteceu com tudo que vocês possam imaginar, já aconteceu. Sim. Aí, o que acontece? Não estou falando o que acontece com vocês aí da nossa live, tá? Isso é um problema que acontece só, sei lá, na Dinamarca. Mas vocês não vão acreditar. Mas as pessoas, elas usam o mesmo usuário e senha para todos os sistemas. Né? Eu sei que não é na live, ninguém da live faz isso, não é mesmo, meus amiguinhos? É só na Dinamarca que isso acontece. Aí, senha de cartão, então, a gente nem precisa falar, né? Então, por que a pessoa sabe a tua senha? Porque você usa a mesma senha para tudo. E não é que ela sabe a tua senha naquele site. Se bobear, você nem lembra que você não tem senha naquele site. Mas como a tua senha vazou, quando a senha vaza, ela não vaza em claro, que a gente chama, ela vaza criptografada, ela vaza codificada. Porém, se a tua senha não atender a certos requisitos de complexidade, tamanho, misturar caracteres com números, com não sei o que, tal, que a maioria das pessoas acha um problema muito difícil, eu posso dar algumas dicas aqui de como fazer, muito embora hoje em dia o mais apropriado seja você usar um gerenciador de senhas que resolve esse problema todo para você, ele gera senhas gigantes lá de 20 e poucos caracteres e salva num cofrinho, você só precisa lembrar de uma senha, tal. Quando a senha é muito simples, na hora que ela vaza, é possível reverter essa criptografia. E aí, como a tua senha vazou com o teu e-mail, tudo que o bandido precisa para te aplicar um golpe que te impressione com o fato de que ele sabe tua senha, ele tem em mãos. Então ele manda uma coisa lá, fala assim, o que todo mundo faz, mas tem vergonha? Pornografia. Então vamos falar. Aí o que acontece? Tem essas coisas no imaginário popular, né? Black Mirror, e não sei o quê. Você fala, meu Deus, a pessoa me filmou, e agora? E não sei o que lá. E como é um assunto meio tabu, a tua mãe jamais vai te encaminhar uma mensagem dessa falando assim, filho, né? Então é uma situação, e isso faz com que, como esses golpes, eles ficam na surdina, as pessoas não querem falar a respeito disso, e aí dificulta a informação a se propagar. Por isso que canais, né, especializados são tão importantes. A gente lá na Flipside, nós temos, até aproveitar aqui para fazer um merchan, nós temos a The Hack, né, que é hoje o maior portal de notícias sobre segurança da informação aqui no Brasil, e muito pode ser lido por usuários, pode ser lido por programadores, pode ser lido por especialistas da área. É um portal com uma linguagem muito fácil, mas que muitas vezes vai muito a fundo no detalhe, para quem é curioso e quiser saber. Se quiser saber por cima o que aconteceu, tem a informação lá. E em parceria com o Esquive, né, Renoir, está fazendo uma cobertura especial, thehack.com.br, está fazendo uma cobertura especial dos golpes. Então tem informação a respeito dos golpes, e circular isso é importante também mandar para as pessoas queridas, para aquelas pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia.
Anderson, seguindo o que você estava falando sobre familiar e vim conversar depois que já recebeu a fraude, e a questão do Bradesco, de nem ter Bradesco, durante essa quarentena aí, alguns amigos e familiares vieram me reportar a fraude usando uma marca de cerveja que está fazendo realmente uma campanha para beneficiar os pequenos bares e botecos, né? E os atacantes já pegam essa sacada e difundiram, no mesmo estilo das fake news, uma propaganda de que ela iria dar 2 ou 4 barris de chopp para quem preenchesse os dados ali na landing page. E aí alguns amigos e familiares caíram nisso, e quando eu falo, puta, mas eu falo para vocês toda hora para não sair clicando nesses links. Foi no impulso. E outra coisa também, nossa, mas eu nem gostava dessa cerveja. Como era de graça, acabei caindo. Aí a pessoa ela vai caindo na real. E também pivotando o que você vem falando, as senhas caem, vazam e os atacantes utilizam essas senhas, mas também tem muitos dados que as pessoas cedem de bandeja para os atacantes nas redes sociais, que a gente chama de overposting, né? Se você fizer uma pesquisa nas redes sociais, colocar lá, ver como público e checar, fazer o logout do Facebook, do Instagram e ver quem tem perfil, informações públicas, tem muita gente ainda que tem muita informação como lista de familiares, com quem tem conexão, o que vem publicando, onde trabalha, descrição do trabalho, por exemplo, no LinkedIn. Isso os atacantes somam para criar um contexto. Reclamações no Twitter de que ela está utilizando. Beleza, está usando a operadora X, vou encaminhar então, junto com esse CPF que eu encontrei do edital de aprovação no vestibular, e vou mandar uma fraude dessa operadora junto com o CPF dela e o nome completo. Então os atacantes fazem essas conexões, relacionam esses dados para criar um contexto que vai diminuir a imunidade das pessoas em relação a essas fraudes digitais. O data science está chegando para a bandidagem também, né? O povo correlaciona essas informações. A Fátima Ferreira até bem colocou, né? Páscoa, aí é Sim. Sempre ovo de Páscoa. Gente, o ser humano, eu brinco assim nas palestras, tem que tomar muito cuidado. Ele é o órgão mais sensível do corpo humano. E quando mexe dinheiro, as pessoas elas fazem coisas que assustam. E as pessoas mais sensatas, às vezes, fazem isso. E talvez o exemplo mais simples de todos, né? Nós temos aí simulações de ataques, muitas vezes que a gente faz, e tem um ataque, né? Quando a gente vai fazer uma simulação de ataque na empresa, a gente vai simular um phishing, por exemplo, para ver quantos colaboradores da empresa estão ligados, né? Aí a gente tem que escolher um tema. Normalmente a gente escolhe com os profissionais da empresa, tal. Tem uns clássicos assim, sabe? Fingir que mandou um e-mail por engano que tem a planilha de salário de todo mundo. Aí é curiosidade, mas mexe com dinheiro, né? Mas tem um que eu acho ele é tão trivial e as pessoas caem tanto, que é um golpe da churrascaria, sabe? Então a gente manda, quando é 15 para o meio-dia, você manda um e-mail se passando por uma churrascaria que está na esquina do prédio onde é a empresa, porque assim, você tem a empresa, você sabe onde é a sede da empresa, você sobe um site de uma churrascaria fake, que não existe, mas você coloca o endereço próximo do endereço da sede da empresa. E como muitos colaboradores da empresa, contrariando recomendações das políticas de segurança, criam contas nos mais diversos serviços, usando e-mails das empresas, quando acontecem esses vazamentos, esses endereços de e-mail também vazam. Então, o que eles fazem? Eles mandam e-mail para essas pessoas que tiveram seus endereços corporativos revelados, falando, olha, churrascaria Boi Doido, promoção, primeira refeição grátis, estamos aqui na esquina do teu prédio e tal. Cara, eu não sei se quando a galera tá com fome, medo, você tem diversas situações que faz as pessoas pararem de pensar de forma racional, né? Mas fome, meu amigo, é uma que faz. Manda promoção de churrascaria 15 para o meio-dia, que os colaboradores, assim, eles entregam. Tem caso lá das pessoas que elas vão, preenche, aí fala assim, não, é só dar o teu usuário e senha da empresa para obter acesso a este desconto. As pessoas vão, preenche uma vez, preenche duas, preenche três, e depois liga no RH. Do amigo do lado. Pede do amigo do lado, liga no RH reclamando, porra, não recebi meu desconto, que negócio absurdo, tal, sabe? Então temos esses casos, sim.
Pessoal, sensacional. A gente falou aqui de boato, desinformação, código malicioso, tentativa de golpe, né? Mensagens de doação, golpistas explorando caridade, né? Tem outros casos aí, né? O Renoir tem até um caso aí dessas lives que estão acontecendo agora. Eu acho que essa é uma dica muito importante, porque live está bombando. Então, essa é uma dica boa também para passar para as pessoas. Pessoal, essas lives de cantores que estão acontecendo aí, de famosos, muitas vezes elas estão sendo retransmitidas de forma pirata. E a minha dica é sempre procure pelo perfil oficial e assista pelo perfil oficial, porque muitas vezes o QR Code ou os links que estão nessas lives podem ser adulterados e podem te levar a sites fraudulentos. Até quando você está procurando fazer uma doação, pode cair numa fraude através dessas lives piratas. Queria também deixar aqui, Bruno, nós do Esquive confeccionamos um e-book com boas práticas e dicas de segurança digital para quem aí está em home office e está se questionando como adotar uma melhor postura em relação à segurança digital, e também para quem quiser começar a conscientizar os colaboradores dentro das empresas. A gente está deixando o link aqui nos comentários através do perfil do Esquive, tá bom? Show de bola. Um livro super didático, cheio de meme, uma linguagem super informal e prática de entender para todo mundo, tá bom? Muito legal, né? Pegando um gancho que o Anderson falou também, né? Daquele esquema de usar um dispositivo para fazer compra, fazer venda, né? O Magalu está com uma iniciativa muito legal, cara, a gente acompanhou o projeto, a gente definiu os requisitos, segurança, tudo, o pessoal está super próximo, que é o parceiro Magalu. E o parceiro Magalu, o que ele faz? Ele está transformando quem tem a loja física, analógica, ali, que ainda não está no digital, está trazendo para o digital. O pessoal consegue colocar o catálogo ali, o cara que está com a lojinha fechada, que está no desespero ali, quer vender, porque precisa fazer a coisa acontecer, precisa melhorar o caixa. Então, ele consegue, através do celular ali, consegue trazer esse catálogo para dentro do site do Magalu. Tem o lojista e tem a pessoa física também, então recebe um FII aí por essa transação, a pessoa física, o parceiro consegue vender. É super legal e tem bons requisitos de segurança, dá bons controles para a gente conseguir digitalizar o Brasil com segurança, né? Eu acho que esse é um propósito do Magalu, digitalizar o Brasil. Então, eu adiciono sempre o com segurança aí, porque essa cultura que a gente está tentando trazer, eu acho que vai fazer o Brasil avançar. Não sei se vocês viram um texto do Harari, né, o cara que escreveu o Sapiens, né? Ele fez um texto no Financial Times lá falando sobre a evolução, né, que essa pandemia vai fazer com que a gente dê um próximo passo como sociedade. Então, o que acontece? Muita coisa está acontecendo, né? Muitas empresas estão assumindo novos riscos, muitas coisas estão sendo aceleradas por conta dessa pandemia. Coisas que antes no passado não estavam, ele estava no radar, mas não estavam acontecendo, agora estão acontecendo. E eu acho que segurança vai surfar essa onda, né? As pessoas em casa agora, com essa exposição e todo esse movimento de risco, esse tema está cada dia mais fazendo sentido para o dia a dia das pessoas, das empresas. Então, eu vejo essa pandemia aí com uma situação muito complicada, mas que no final do dia, quando a gente passar por isso, a gente vai avançar também nesse tema segurança. Não sei qual é a visão de vocês, mas... Não, sem dúvida. Eu acho que o que está mais me surpreendendo é a velocidade. De tudo, sabe? Eu tenho idade suficiente, eu já tenho umas 4 recessão nas costas aí, né? E de Brasil tem umas 7, talvez umas 7 crises econômicas aqui no Brasil por motivos diversos aleatórios. Quando veio, quando começou, né? E eu muito... enfim, teve uma certa coincidência, porque eu tinha assistido aquela série da Netflix, né, o Pandemia, antes das notícias começarem a vir, e então eu estava muito bem informado sobre o problema. Eu tinha também assistido o documentário do Bill Gates,
Então, recentemente, eu, por um acaso, estava começando a me interessar por esses termos de pandemia. E a gente que trabalha na área de segurança, a gente já pegou SARS, a gente já pegou algumas outras situações onde ameaçou dar aquela evoluída, porque você falou, a questão da continuidade do negócio e tal. Então, toda essa explicação que muitas pessoas precisaram ter, do tipo assim, olha, não é a gravidade da doença, não pode ficar todo mundo doente ao mesmo tempo, senão o sistema médico colapsa, aí morre não só essas pessoas, como morre outras, e você precisa... Enfim, esse repertório, digamos assim, dos serviços de saúde sobre como lidar com a situação, estava meio à parte, qual que é o problema, tem a mutação, e etc. Então, estava meio que por dentro. Então, quando começou a vir, eu reuni todo mundo lá na empresa e falei assim, gente, ó, vai acontecer o seguinte, tá? O que vai acontecer em termos de pandemia, eu não sei, porque não é minha área de especialização, eu não sou médico. Eu estou seguindo diversas pessoas que são cientistas, que são autoridades no assunto, e o que a galera está sinalizando é que vem por aí uma pandemia das grandes, igual a gente não viu faz muito tempo, e que talvez numa proporção que a gente nunca tenha visto. Mas só se for uma pandemia grave, nós estamos na seguinte situação: vai ter crise econômica, pelo menos do que eu já vi, nenhum presidente resiste à crise econômica, então vai ter terremoto político no mundo inteiro, instabilidade, porque você vai ter problema econômico faz as pessoas perder dinheiro, pessoa sem dinheiro fica puta com político, pessoa que tá brava com político vota contra o político, não importa o que o político faça, etc. Então eu falei assim, olha, eu acho que nós vamos passar por todas essas situações. E, a médio prazo, nós vamos viver um período financeiro muito difícil na economia, mas nós somos do setor de tecnologia, né? Então, a médio prazo, nós estamos num segmento de negócio que deve ser beneficiado, entendeu? Então, vamos segurar firme que vai dar tudo certo. E hoje, por exemplo, se você vê a situação da política no Brasil, para nem entrar muito nessa polêmica, mas eu estava imaginando isso tudo que está acontecendo hoje daqui a 2 anos, né? Então você vê que a transformação digital, ela colocou uma aceleração na velocidade com a qual as coisas acontecem. Vou pegar um outro número, uma outra dimensão do problema, né? Eu falei, gente, olha, vai ter desemprego. Poxa, porque o que acontece? As empresas sabem que vai ter recessão, já começam a demitir antes, aquela coisa vai virar bear market, né? As pessoas, o mercado financeiro não vai ficar mais com a mentalidade de que quanto que vai valorizar, mas até quanto pode cair. Isso aí todo mundo sabia. O que ninguém sabia era que, por exemplo, no caso dos americanos, em 5 semanas, os caras iam demitir aquilo que levou 10 anos para se construir em termos de emprego, desde a última crise, né? Então, uma coisa que está assustando muito a gente, e eu acho que tem lado bom e lado ruim, eu falei vários exemplos de lado ruim, é a velocidade, porque a instabilidade política não é bom, independente de se você está alinhado ou não está alinhado com as forças políticas do jeito que elas estão organizadas hoje, instabilidade econômica nem se fala, colapso no sistema de saúde também não, desemprego também não, e assim por diante. Agora, quando a gente olha para o processo de transformação digital, tem as questões positivas também, né? Então vejam aí, o mercado de entretenimento, ele foi virado de cabeça para baixo. O mercado de entretenimento era um mercado assim, existe o artista, existe a casa de show, existe o produtor, existe a venda de ingresso, existe o consumo de bebida alcoólica durante o show, né? Existe a rádio e existe a TV que divulga. De repente, você tem artistas no Brasil que bateram recordes. Olha, deve ter umas 10 pessoas aqui no Brasil que bateu o recorde de visualização simultânea, que eu acho que era a Beyoncé, que se não me engano tinha, no YouTube. Você tem assim, até o nosso tipo 4º, 5º nome do sertanejo bateu a Beyoncé em público simultâneo. Então isso é um sinal do que vai acontecer. Eu estou aqui, né, indo para outras searas. O Meio Mensagem, uma pessoa no Meio Mensagem discutiu muito uma enquete que uma pessoa fez, falando assim, você pagaria para assistir uma live de um artista? E aí 25% das pessoas só disseram que sim. Ele perguntou assim, você pagaria R$20 para assistir uma live? E aí 25% das pessoas disseram que sim. Só que acontece que tinha 3 milhões de espectadores simultâneos.
25% de pagante vai ser o maior show pagante que já aconteceu na história da humanidade. Entendeu? E numa situação onde, por exemplo, depois que a gente passar um pouco, que a quarentena tiver um pouco afrouxada, você tem pessoas que assistiram lives de artista que elas não veem show daqueles artistas talvez há 10 anos, há 15 anos. Então, se você puder chamar todos os seus amigos de colégio para juntar lá na casa de alguém, para pagar um só R$20, para se juntar todo mundo e beber e se divertir e falar da época que vocês gostavam dessa banda e tal, você tem um outro mercado que se abriu. E se você pegar isso e transportar para outros setores, está acontecendo a mesma coisa. Vou dar um único parâmetro aqui para a gente encerrar, que, enfim, até agradeço o pessoal que está ficando com a gente, né? Mas, enfim, está ficando super tarde. Se deixar, nós vamos falando aqui, né? Vamos que vamos. O RoadSec é o maior evento que a gente organiza. E ele é um evento voltado para o público técnico, mas qualquer curioso de segurança da informação vai lá e aprende alguma coisa, porque ele tem vários eixos de conhecimento, até para o pessoal de humanas, e ele, quase 2/3 do conteúdo é voltado para o público iniciante. Esse é o apelo do evento, né? E nós fizemos 80 edições já desse evento ao longo de 5 anos. É uma edição que percorre vários estados do Brasil e uma edição de encerramento em São Paulo em formato de festival, tem banda, artista. No passado já teve Nação Zumbi, Marcelo D2, Gabriel Pensador, enfim. É um evento de conteúdo e no final emenda com show, tal, que a gente gosta de festa, né? Então a gente acompanha esse mercado do showbiz de perto, por isso que nós estamos acompanhando com muita curiosidade de tudo que está acontecendo. Fora de São Paulo, a gente faz um tipo de formato, porque o evento ele tem como objetivo revelar novos talentos na área de segurança. Então e criar uma comunidade nacional. Então nós visitamos vários estados, e os eventos nos estados, o recorde de público que a gente tinha tido era 800 pessoas. No Rio de Janeiro, 700 pessoas em Fortaleza, um evento já grande assim, né? De público presencial. As edições de São Paulo são maiores, então, ano passado, já são edições que batem, nos últimos 2, 3 anos, bateram 5.000 pessoas. Pois bem, a gente não ia conseguir visitar as cidades para fazer essas edições lá, e resolvemos fazer um evento online, testamos uma plataforma nova e tal. E o evento bateu 3.000 inscritos. Então, passou de 3.000 pessoas diferentes que assistiram o evento em algum momento. E 50% dessas pessoas nunca tinham assistido o evento presencialmente. Então, o potencial, e a gente está vendo isso em todo lugar, provavelmente tem gente comprando pela primeira vez no e-commerce, na vida, né? E isso está acontecendo em todos os outros locais, abre sim novas possibilidades. O que me assusta é a velocidade, né? O que me assusta realmente é a velocidade. Antigamente levava, sabe assim, 18 meses para uma recessão econômica chegar no seu pior momento, levava 2 anos para começar as crises políticas, né? Você levava 1, 2 anos para as eleições, tipo, cobrarem pedágio naquele mandatário que estava ali no meio da crise, não importa o que aconteceu. E hoje, cara, a questão, isso aí começou quando pra gente? Faz 2 meses. Olha a situação que nós estamos vivendo politicamente, economicamente, tecnologicamente, de costumes. Então, a velocidade muito, muito grande. Eu acho que a tecnologia é uma das razões pelas quais isso está acontecendo. Nós estamos vendo discussões narrativas no jornalismo, discussões de narrativa, né, no jornalismo, onde você tem jornalista, os caras na Coreia do Sul faz uma pesquisa com o Covid, são o primeiro grupo, um exemplo, vai 5 PhD da Coreia do Sul, faz uma pesquisa, né, e publica na internet, no mesmo dia ou no dia seguinte, você já tem jornalista cobrindo uma pesquisa científica. E aí você já tem os presidentes, tipo, não, tem que usar esse remédio, tem que usar aquele outro. Tá assim, gente, não é nessa velocidade, né? Que a ciência biológica, pelo menos no campo da biologia, não é desse jeito que vai nessa velocidade. Mas eu acho que tudo é o sinal dos tempos, sabe? De como a coisa tá indo. E, lógico, a gente acaba se chocando muito sempre com as coisas negativas que vêm disso, mas eu vejo muita coisa positiva também acontecendo, né? E para mim, a primeira coisa assim que eu vou lembrar para sempre dessa pandemia, sou paulistano, então o céu de São Paulo, né? Coisa de 2, 3 dias voltou a ter estrela e a gente tipo toma até um susto, né? Fala, meu Deus, tinha esquecido que
Tinha estrela aqui em cima também, né? As pessoas estão todas, nossa, olha esse pôr do sol, tal. Gente, o mundo sempre foi assim, tá? Então, esse era o normal, né? Então, mas enfim, eu acho que são mudanças que vieram para ficar, e se a segurança da informação era uma coisa de importância crescente, agora ela vai... Porque a rotina de trabalho das pessoas vai ser o quê? Acordar, ir para o quarto, ou ir para o escritório, ou para uma mesa da sala, sentar no computador e fazer tudo por ali, né? Então, se você não tem mais deslocamento, o ladrão vai roubar como? No mundo digital. No mundo digital, exato. Uma necessidade, a gente precisa entender que a transformação digital ela também chega para a bandidagem. Então, se as pessoas não estão indo e voltando para o trabalho, os bandidos vão roubar quem? Mas eles já estavam nessa transformação, né? Já tem um tempo. E agora ela está sendo exponenciada, né? A velocidade está aumentando. Vamos acelerar. O mundo vai... Eu acho que a gente vai sair mais digital. Né? E mais digital a gente precisa de mais segurança, né? Você vê essa iniciativa do Magalu, né? De novo um jabazinho aqui importante, mas o parceiro Magalu, ele quer transformar o cara que tem a lojinha física num cara digital, né? O cara na ponta não fez essa transformação. Então o parceiro Magalu pega esse produto do cara e joga para a internet, e o cara faz o fulfillment, que a gente, né? Faz a entrega. Isso aí já vai... né, do Magalu. Exatamente. Então tem aí umas iniciativas para trazer esse cara que não é digital ainda para o mundo digital. Então, sem dúvida, a gente vai sair muito, muito, muito mais digital desse episódio aí que a gente está vivendo, né? E segurança agora é requisito, né? Não tem mais para onde sair. Tem que ter gente olhando os times, nas entregas, não tem mais desculpa. Galera, muita pergunta aqui que a gente nem passou, mas está muito relacionada ao que a gente falou, né? Eu acho que a gente, para finalizar, a gente podia deixar uma mensagem aí. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta, né? Tipo, Anderson, o povo quer saber. Qual o controle você colocar? O que você recomenda que as pessoas façam hoje para melhorar a vida dela na internet? A segurança dela na internet. Né, eu estou falando voltado para usuários, que é a nossa área de especialização. E o que a gente vê, tanto nos golpes como dos comportamentos inseguros que levam aos principais danos, são coisas muito, muito, muito relativamente simples, né? Então, o pilar da proteção pessoal é basicamente calcado em três coisas que, de forma resumida, se aplicam a todos os contextos. E se você viaja muito, usa muito, conecta muito em Wi-Fi público, nós temos aí uma quarta recomendação. Qual que é o primeiro pilar? O primeiro pilar são as senhas, é a autenticação. Então, como que você acessa sistemas? Se todos os seus sistemas são com uma mesma senha veinha, que tu tá usando essa mesma senha faz 20 anos, não sei o quê, tu tá assim exposto a uma situação de grande risco, né? Essas senhas, elas precisam ser... O ideal é você ir atrás de um gerenciador de senhas, tem diversos disponíveis no mercado, inclusive gratuitos, né? Eu não vou nem fazer jabá aqui, mas vocês podem aí no Google, digita gerenciador de senha, ou Password Manager em inglês, vocês vão encontrar muitas soluções e o princípio de funcionamento de todas é o mesmo. Eles instalam um plugin no teu browser, opte pelas soluções que funcionam no celular, no tablet, em todos os dispositivos que você tem, porque você vai precisar desse aplicativo sincronizado em todos os aparelhos. Troca senhas que você escolheu há muito tempo, senhas que são muito flacas ou muito simples de adivinhar, troca essas senhas por senhas que são geradas de maneira individual para cada um dos sistemas que você utiliza. Essa é a primeira recomendação. Senhas grandes, senhas complexas, e não precisa ficar preocupado de ter que lembrar cada uma delas, porque o programinha ele vai gerar automaticamente para você. Para quem é usuário de iPhone, tem também lá o chaveiro do iCloud, o princípio de funcionamento, nas versões mais novas, né, o princípio de funcionamento é o mesmo. Porém, é importante entender que como as senhas elas estão vazando o tempo todo, só a senha há muito tempo não é suficiente para te autenticar, para autenticação. Você precisa daquilo que a gente chama um segundo fator de autenticação, que é esse token que você recebe pelo telefone, por exemplo, mas o ideal mesmo é
muitas vezes você usa o telefone para receber o primeiro código, depois ele te dá a opção de você trocar para um programinha autenticador, tipo o Google Authenticator é o programa mais usado. Para usuários normais é o mais recomendado. Se você se sente aí um power user, alguém com mais facilidade com tecnologia, eu recomendo muito o Alt também, são soluções gratuitas, padrão de mercado. O Alt é legal porque ele sincroniza entre mais de um dispositivo, você pode colocar uma senha para proteger o aplicativo, mas o princípio é o mesmo, ativou aquele programinha que a senha fica mudando de tempos em tempos. Uma vez por mês, ou toda vez que vai acessar um equipamento novo, o sistema vai pedir aquele segundo fator de autenticação. Então, se você está autenticando num sistema só com senha, com um único fator de autenticação, precisa pensar muito bem a respeito de quais informações estão armazenadas nesse sistema. E uma coisa que nem sempre as pessoas se dão conta é, se você instalou um software tipo WhatsApp, tipo Tinder, tipo Telegram, que a única coisa que ele te pergunta para criar conta é seu número de telefone, e aí você digita o código e não tem mais senha nenhuma, o mesmo princípio se aplica, tá? Você está usando uma autenticação simples para acessar esse sistema, o risco da tua conta ser sequestrada é muito alto, então tem que se proteger sempre com esse segundo fator. E quando você ativa um segundo fator, presta atenção lá, porque tem que gerar uns códigos de recuperação, então você pode armazenar esses códigos, inclusive, no próprio programinha que gerencia as senhas, e algum desses programas de gerenciador de senhas, eles, inclusive, já são compatíveis com essa tecnologia de senhas dinâmicas, então você pode deixar tudo armazenado lá por conveniência. Para quem é um pouquinho mais preocupado com segurança, melhor 2 programas diferentes. Mas se quiser por praticidade colocar tudo lá, tu já vai estar tomando muito mais cuidado que a pessoa padrão toma com as suas senhas. O segundo ponto é você atualizar todos os seus dispositivos. Toda vez que sai uma atualização de segurança, quase sempre é porque tem uma atualização para um software, atualize o navegador, atualize não sei o quê. Atualize o Windows, atualize o iOS. Quase sempre é porque falhas de segurança foram descobertas. E cada vez que você fala amanhã, e você não atualiza, você vai abrindo ali um queijo suíço no teu equipamento e vai expondo. Nem sempre tem falhas que são muito graves, do tipo, qualquer um invade teu computador sem você precisar fazer nada. Falhas assim são menos comuns, mas todo ano tem algumas. Mas o problema é que muitas dessas falhas podem ser exploradas caso você clique num link, abra um site, visite uma página, abra um arquivo. Então, atualiza tudo. Sistema operacional, os programas que você usa e muito, muito cuidado, principalmente o navegador. Atualiza o Chrome, atualiza o Internet Explorer e assim por diante. E o terceiro ponto é tomar cuidado com o que clica, não adianta só você se proteger e não tomar cuidado ali com o que você faz, aonde você visita, o que você clica. Programa um pirata, a galera no Brasil adora um software que destrava a TV, que faz o UFC ao vivo e tal. Esses sites só existem para invadir máquina, para tentar comprometer a segurança do teu computador. Então, tomar muito cuidado nesse sentido. E para quem... E detalhe, essas atualizações que eu falei valem principalmente também agora para Access Point doméstico, que virou o grande ponto de atenção agora das infraestruturas de todo mundo. Se você não consegue acessar, não sabe, não quer atualizar, a dica que eu vou dar para o Wi-Fi público, você pode também utilizar essa dica na tua casa, que é usar algum serviço de VPN. Mesma coisa, você pode jogar aí comparação de serviços de VPN, tem diversos serviços aí distintos, super conhecidos e tal. E esse serviço de VPN, o que ele faz? Ele meio que protege a tua conexão caso alguém tenha invadido o roteador da tua casa, ou caso você esteja no aeroporto tal, e precise acessar alguma coisa e está com medo que tenha alguém ali interceptando a tua conexão. Então, os serviços de VPN servem para isso. As empresas normalmente disponibilizam serviços de VPN para os colaboradores poderem acessar serviços internos. Mas você pode usar o serviço de VPN sempre que você está meio ali, não sei se esse Wi-Fi é muito seguro. E brasileiro não pode ver um Wi-Fi público, né? Uhum. Então, tá sempre ali com aquele pacote de dado apertado, acabou a cota, então, apareceu, o que é essa internet grátis aqui? Então, a VPN é muito importante para isso. Tem serviços de VPN aí que você já roda no celular, no laptop, enfim. E a única coisa só que tem que tomar cuidado é que, às vezes, tem site que não funciona
quando você tenta acessar dentro da VPN. Ou por questões de direito autoral, tipo, a Netflix não vai funcionar porque acha que você está tentando fingir que está nos Estados Unidos, um exemplo. E alguns sites de comércio, às vezes, eles bloqueiam quando o usuário está com VPN, porque a VPN ela também pode ser usada para impedir que o site de comércio identifique alguém que originou, por exemplo, uma tentativa de golpe no site, roubou um cartão de crédito, tentou se passar por alguém. Mas, tirando casos esporádicos aqui e ali, a VPN é uma ótima solução, protege a sua navegação, dificulta a aplicação de muitos tipos de golpes, de muitos tipos de ataques. Então, se mantendo alerta, né, tomando bastante cuidado, tomando cuidado com senha, segundo fator de autenticação, seja para aquilo que autentica pelo celular, seja porque autentica com senha, né, usando um gerenciador de senhas e mantendo tudo atualizado, você já vai para um grupo aí de risco super controlado, e já vai estar aí numa situação de exposição muito melhor do que é a maioria das pessoas. Porque o grande ponto é, o bandido muitas vezes ele não quer te roubar, ele quer roubar qualquer pessoa, né? Então se ele não conseguir aplicar um golpe com você, ele vai tentar aplicar em outro. Então o que a gente precisa fazer? Proteger a gente e garantir que com a gente isso aí não vai funcionar, não vai dar certo. Sensacional. Sensacional, Anderson, muito bom. Acho que você já cobriu vários pontos aí, né? Acho que agora ficou difícil para a gente, hein, Renoir? É difícil sempre estar junto com o Anderson. O povo quer saber, Renoir, qual que é a sua recomendação aí? Tu pode dar uma recomendação para desenvolvedor, né, Renault? Deve ter bastante desenvolvedor. Cara, aqui, minha recomendação para os desenvolvedores e todo mundo que lida com toda essa gama de novas posições durante o desenvolvimento de um software, de um produto, comecem a usar a segurança e adotar ela como parte da metodologia ágil, parte da definição de entrega, porque é preciso. Se vocês forem observar, a Apple, por exemplo, a empresa mais valiosa do mundo, tem uma landing page, tem uma campanha de marketing destinada à privacidade. Isso virou uma commodity e virou diferencial competitivo entre as marcas. Então, é muito importante ter a segurança levada em conta em cada aspecto de qualquer produto, tá bom? Sensacional, Renoir. Pegando esse gancho aí do Renoir, privacidade no futuro vai ser tratado como o orgânico é tratado hoje, né? Vai trazer esse valor para o cliente. Eu não sou eu que estou falando, isso aí saiu num post lá do Gartner. Então, sem dúvida, traz valor para as empresas, né? Isso confirma o que a gente está dizendo aqui, que o mundo digital agora vai ganhar uma escala, segurança e privacidade vão ser temas cada dia mais críticos, né? Pessoal, muita gente fez muita pergunta, mas acho que a gente estendeu bastante aqui, né? A gente já está 1h40, acho que o papo foi super bom, queria fazer mais, né? A gente poderia fazer... Mas queria agradecer o Luiza Labs, né? Eu tenho o privilégio de fazer parte do Magalu, de trabalhar no Labs, né? Que é um case aí de transformação digital. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Labs, eu vou até colocar um link aqui. Mas para mim é muito legal fazer parte desse time. Estou aprendendo a cada dia, já estou 1 ano lá, mas putz, tem uma estrada grande aí, tenho que conhecer muito. O pessoal é 2.0 lá. Então, é uma empresa de tecnologia muito, muito relevante, muito bacana fazer parte desse time. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Labs, consegue acessar através desse endereço. E é isso aí. Não sei se vocês têm umas considerações finais aí, já passamos pelo povo quer saber. Passamos. Não, eu vou deixar um convite para o pessoal conhecer o RoadSec. É um evento que qualquer pessoa interessada por segurança da informação, seja uma pessoa desenvolvedora ou um simples jornalista, um pouco mais curioso a respeito do tema, certamente tem um assunto interessante para você lá, e além disso é um grande festão, é no fim do ano, novembro, espero que a gente possa até lá já voltar a se reunir, mas se não puder, também não tem problema, estamos fazendo online toda quarta-feira, basta seguir aí as redes sociais do RoadSec, pode se inscrever na newsletter no site do evento para ser avisado, mas toda quarta-feira, se não tiver feriado na semana, às 18h30, a gente está começando um RoadSec ao vivo e sempre tem conteúdo, seja para o público leigo, seja para o público mais especializado. Queria deixar esse convite aí para o pessoal conhecer. Show de bola. Qual que é o endereço para colocar aqui, Anderson? roadsec.com.br. Maravilha.
Show de bola. Então, pessoal, é isso aí. O Renoir tem as suas considerações finais para a gente finalizar 1h40. Foi muito bom, hein? Acho que dá para fazer a versão 2, hein? Muito em breve. Tem compilado disso tudo no e-book, vou reforçar, o link está aqui nos comentários, a gente deixou ele fixado aqui também. Quem quiser conversar mais sobre segurança, estamos no LinkedIn, pode me procurar, Renoir dos Reis, o Anderson Ramos também, nós estamos abertos aí para continuar essa conversa. E também estamos em vários eventos falando sobre isso, como o Anderson falou, o RoadSec toda quarta-feira. Queria mandar um abraço para minha família, todos os amigos que estão aqui. Eu estou vendo muitos comentários de conhecidos, clientes e familiares. Um abraço para todo mundo. Exatamente, eu também estou vendo aqui, o pessoal está falando, pô, sou pai do Renoir aqui, tal, minha mãe também está aqui, tem uma galera da família aí dando uma força para nossa live. Eu espero que essas pessoas que estão nessa live aqui vão sair um pouquinho mais atentas para a segurança da informação. Esse que foi o objetivo. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação para tentar contribuir aí com essa transformação digital com segurança. Beleza, pessoal? Perfeito. Boa noite, pessoal. Queria agradecer vocês aí. Obrigado por todo mundo que assistiu. Em breve a gente traz mais novidades aí com novas versões, tá bom? Obrigado, Anderson, Renoir, demais. Vamos junto, galera, vamos junto. Vamos para cima. Obrigado. Tchau. Valeu.